Gente, Raquel da Educação Canina, como estão? Estou aqui de surpresa para fazer essa live que não vai ser tão longa hoje, mais uma live necessária, que eu quero discutir com vocês um assunto que eu nunca vi ninguém discutir, e como eu tenho estudado bastante sobre transtorno de personalidade, o lado psiquiátrico da conduta humana, eu quero mostrar para vocês um paralelo legal, um insight legal que eu acho que vai fazer vocês pensarem um pouco no que é proposto de maneira invertida, né? Dentro do comportamento dos cães versus o que existe na conduta humana e é claramente considerado comportamento abusivo, tá? Todo mundo sabe que no mundo do adestramento... Boa tarde, Isa, maravilhosa! Boa tarde, gente, de surpresa que chegaram aqui. Vamos lá, que esse assunto é legal. A gente está vivendo numa era onde é muito discutido traços psicológicos das pessoas, é muito discutido o tema de relacionamentos abusivos. Muita gente tem suas teorias a respeito disso, mas tudo que a gente vê dentro desse cenário gira em torno dos mesmos aspectos de relações interpessoais, onde a conduta de um indivíduo, boa tarde, Éder, boa tarde, onde a conduta de um indivíduo dessa relação se torna abusiva em relação a outra por controle, tá? Então vamos lá para eu explicar para vocês como que isso tudo funciona e como isso foi mascaradamente traduzido para o mundo dos cães de uma maneira completamente invertida. O que, Lúcia, meu bem, boa tarde. O que configura um relacionamento abusivo? É um relacionamento de controle, onde um indivíduo se sobrepõe ao segundo indivíduo, normalmente tentando diminuir esse segundo indivíduo em uma série de aspectos, para que ele esteja sempre sob o seu controle. Então, tenham em mente que por trás disso, por trás de todas as pessoas com transtorno de personalidade, existe uma coisa, um elemento em comum, que é a necessidade de controle, tá? Então, se a gente pegar esse conceito por aí, vamos entender o que acontece no que a gente considera ser um relacionamento abusivo entre humanos. O indivíduo com transtorno de personalidade vai apresentar para o segundo indivíduo da relação uma série de coisas, uma série de propostas, muitas vezes favoráveis para ele, sedutoras, que vão fazer com que o segundo indivíduo se sinta preso a ele, gravite para ele, queira estar com ele. Então é a primeira etapa dessa relação onde o indivíduo com o transtorno de personalidade estuda em detalhes o segundo indivíduo para que ele venha para o universo dele, para que ele seja sugado, esteja ali com ele, tá? Até aí tudo bem. O que acontece? Nesse processo de estudo, o indivíduo com transtorno de personalidade entende tudo que o segundo indivíduo quer e gosta e precisa, com seus anseios, seus desejos, tudo que ele quer, né? Todas as coisas que fazem ele, com ele se sinta feliz, se sinta satisfeito. Esse indivíduo com transtorno de personalidade sabe que no fundo, existe uma chance dele perder esse segundo indivíduo, que é o que ele precisa para estar no contexto de casal, enfim, eu vou falar no contexto de casal para ficar mais fácil, mas no contexto de relação interpessoal, ele sabe que existe a possibilidade desse indivíduo um dia não querer mais estar ali. Então, pela paranoia criada e pela possibilidade de perder, ele passa a querer exercer controle. Para exercer controle, ele precisa diminuir o segundo indivíduo, porque o indivíduo com transtorno de personalidade normalmente tem muita insegurança. É um indivíduo com personalidade enraizada em incertezas, inseguranças, comportamentos que geram esse quadro depressivo. Por quê? Porque existe uma inabilidade natural de se ver como um elemento completo. Ele precisa de outros indivíduos, mas ele não consegue se manter sozinho, ele não quer demonstrar isso, então ele externamente mostra uma imagem, mas no fundo ele tem muito medo de perder. Muito medo de perder a validação, muito medo de perder as pessoas e assim vai. Então entra o pedaço da relação que é transformada numa relação de controle e o indivíduo com transtorno de personalidade sequestra todos os desejos e as vontades do segundo indivíduo para que esse segundo indivíduo esteja numa condição de desencadeado nele uma necessidade grande de correr atrás de tudo aquilo que foi proposto para ele no início, tá? Eu sei que parece complexo o que eu tô falando, mas eu vou chegar lá. O que acontece? Tudo que o segundo indivíduo precisa vai ser removido dele, com o único propósito de manter esse segundo indivíduo controlável. Aqui, na palma da sua mão. Você gostava de afeto? Eu vou tirar o afeto. Você gostava que eu desse a mão para você na rua? Eu não te dou mais a mão. Você gostava de conversar? Eu não vou mais conversar com você. Você gostava de intimidade? Eu vou remover a intimidade de você. Você gostava de ficar perto de mim e fazer coisas comigo? Eu vou deixar de fazer coisas com você. Essa tática é super comum em pessoas com transtorno de personalidade, porque é o momento onde a paranoia entra e essas pessoas entendem que é assim que elas vão controlar o segundo elemento, e isso funciona, tá? Porque
Esse segundo elemento da relação interpessoal já experimentou tudo isso desse indivíduo com transtorno de personalidade. Então agora vai ser natural para ele se questionar, ficar confuso, não entender por que esses elementos tão cruciais para que essa relação existisse foram removidos. Isso gera o quê? Um impulso de correr atrás e buscar respostas. Por que a gente não faz? A gente não tem mais momentos de carinho? Por que a gente não tem mais intimidade? Por que a gente não conversa mais? Por que a gente não faz mais coisas juntos? E essa resposta nunca vem. Quando vem, ela é triangulada e colocada de volta como culpa desse indivíduo aqui. Porque você não faz o suficiente, porque você não é bom o suficiente, porque você não é bonito o suficiente, porque você não é capaz o suficiente. É sempre um jogo de gato e rato para esse indivíduo de cá continuar tentando. Constantemente o cachorro correndo atrás do rabo, tentando satisfazer o indivíduo com transtorno de personalidade, que nunca vai se mostrar satisfeito, porque a partir do momento que ele se mostra satisfeito, ele perde o controle, tá? Eu espero que esse mapa tenha ficado claro para vocês, porque a partir de agora eu vou fazer o paralelo com o mundo dos cachorros. Dentro desse mapa que eu acabei de descrever, é aonde estão categorizadas as relações tóxicas, as relações abusivas. Muita gente está nesse cenário hoje. Tá? Isso é muito comum hoje nas relações interpessoais, porque os indivíduos não têm mais a mesma habilidade, não é a mesma habilidade, não gosto de falar isso, mas eles não são criados da mesma maneira. Então a gente tem uma série de pessoas com esse tipo de transtorno de personalidade, porque elas não se sentem fortes o suficiente, elas estão constantemente se comparando às outras pessoas, elas se veem num cenário de insegurança e incerteza constante, e ao invés de trabalhar nelas mesmas para tentar se construir, para tentar se elevar e fazer coisas melhores, elas estão sempre apontando o dedo para os outros porque é mais confortável. No fundo, esses indivíduos com transtorno de personalidade têm outra característica em comum. Primeiro, é a necessidade de controle grande. Segundo, é inabilidade de lidar com conflito. Porque tudo que eu falei aqui poderia ser facilmente resolvido com conversas, né? Mas isso nunca acontece com indivíduos com transtorno de personalidade. Por quê? Porque eles não sabem lidar com o diálogo e não sabem lidar com o conflito. Então, esse é o mecanismo de controle que eles usam. Agora, vamos ver o que é o conflito, a inabilidade de lidar com o conflito de um ser humano com transtorno de personalidade. É a inabilidade de corrigir, se corrigir e corrigir a outra pessoa. De se cobrar e cobrar da outra pessoa. De trazer para a relação o elemento de transparência, de esclarecimento, que eliminaria todas as dúvidas e todas as confusões e diria para outra pessoa o que ela realmente quer. É a mesma coisa que a gente faz com a gente mesmo. Estou fazendo alguma coisa errada, deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado. Eu posso apontar o dedo para mim mesmo e me criticar, e eu tenho que estar ok quando alguém faz a mesma coisa comigo. Isso é a premissa de uma relação interpessoal saudável, tá? Mas nas relações com pessoas com transtorno de personalidade, isso nunca vai acontecer. Esse indivíduo aqui com transtorno de personalidade nunca vai dar clareza para esse indivíduo aqui, que está na relação interpessoal com ele. Porque na cabeça dele, isso é a definição do transtorno patológico. Na cabeça dele, no momento que ele passa essa clareza de informação para o segundo indivíduo, não existe mais controle, não existe mais âncora. Ele não está mais preso, agora ele sabe a resposta. E na cabeça desse indivíduo aqui, ele acha que esse aqui vai embora, tá? Então ele acha que ele vai perder a partir do momento que ele entrega a clareza. Então a patologia, ela é descrita pela inabilidade de solidificar relações saudáveis nesse sentido. Não existe satisfação do lado de cá. Do lado de cá só existe medo, insegurança, pânico, pavor de rejeição e uma necessidade absurda e fora da realidade de controle justamente para que ele nunca saia do lugar onde ele tenha pessoas ao redor dele, tá? Então são indivíduos que detestam o fato deles precisarem de pessoas, mas ao mesmo tempo eles precisam. E por isso eles constantemente punem as pessoas que estão aqui, mas não conseguem viver sem elas, tá? Vamos lá. Dentro do mundo dos cachorros, como isso se manifesta? Então, a gente sabe que isso é dito como relacionamento abusivo, várias pessoas passam por situações, estão em situações desse tipo até hoje, vão para terapias, vão para tratamentos psicológicos, psiquiátricos e estão sempre constantemente procurando uma coisa só, que é por que isso acontece? Por que esse indivíduo faz isso comigo? Por que eu estou sempre tentando agradar e nunca é o suficiente? Por que ele não me diz o que ele quer? Não é isso comum? Agora vamos lá. Como que esse conceito foi discretamente inserido no mundo do adestramento e traduzido de uma maneira completamente oposta? A gente sabe que dentro do adestramento tem o que é muito conhecido como treinamento puramente positivo. Técnicas de treinamento positivo. Então, reforço positivo. Você escuta muito isso, né? A gente sabe que tem 4 pernas nessa mesa, né? Que é o reforço positivo, o reforço negativo, a punição positiva e a punição negativa. Tudo que é positivo é adição, tudo que é negativo é remoção, tá?
Então, o reforço positivo, eu adiciono recompensa. Seria um petisco, uma comida, um carinho, ou qualquer coisa que você queira colocar aqui seria uma recompensa. Se eu falo reforço negativo, eu removo, presta atenção nessa parte, eu removo uma recompensa, tá? Punição positiva, eu aplico uma punição real, uma correção no colar eletrônico, uma correção na prong, uma correção na guia, seja o que for. Punição negativa, eu removo a correção, tá? Vamos lá. Por que essa mesa tem 4 pés? Porque nenhuma relação se constitui sem esses 4 elementos completos. Uma relação saudável se constitui com 4 elementos completos. Lembrem que esse estudo de Pavlov foi feito para pessoas, tá? Foram usados animais como teste, mas não foi um estudo pensando em treinamento de cachorro. Foi um estudo pensando em comportamento humano, tá? Foram usados ratos, animais de laboratório, cães e outros animais, tá? O teste era para saber como o indivíduo responde a reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa, tá? Dentro do mundo dos cachorros, para criar, olha só, para que a gente sabe que isso é muito usado dentro do adestramento comercial, e o que eu chamo de adestramento comercial é adestramento que não tem fim, tá? São os grupos de adestradores que fecham aulas e uma série de coisas com os clientes e nunca tem fim. São meses e meses e meses e meses onde a situação nunca fica esclarecida completamente, o cachorro nunca tá ok e o dono tá sempre preso no adestrador. Veja se vocês estão começando a ver os paralelos aqui, tá? Dentro desse formato de adestramento comercial, normalmente é só apresentado reforço positivo e reforço negativo, tá? Normalmente não são apresentadas punições positivas e punições negativas. Vamos entender agora onde está o paralelo com a primeira parte que eu falei para vocês. O que seria num relacionamento interpessoal reforço positivo? Meu parceiro adora carinho, eu vou constantemente dou carinho pro meu parceiro. Toda vez que ele faz uma coisa que eu gosto, eu dou carinho para ele. Meu parceiro gosta de conversar, toda vez eu vou lá e converso com ele. Meu parceiro gosta de companhia, eu tô sempre acompanhando ele. Meu parceiro gosta de intimidade, isso sempre existe na nossa relação. Esse é o reforço positivo. Ele me dá o que eu quero, eu dou para ele o que ele quer, certo? Agora, o que é o reforço negativo? Meu parceiro não falou comigo no tom que eu gostei, eu não vou falar com ele. Vou fazer a guerra do silêncio. Meu parceiro fez alguma coisa que eu não gostei, eu não vou fazer companhia para ele. Meu parceiro se comportou de um jeito que eu não gostei, eu vou remover a intimidade dele. Isso é o que é apresentado hoje dentro do adestramento comercial. Então, se a gente trouxer de novo para o mundo dos cachorros, eu quero treinar meu cachorro para ele não avançar nas minhas visitas. Uma visita chega, eu não falei nada para ele, ele já passou por uma fase onde eu recompensei muito do que ele gosta, né, do que ele fez certo. Só que chegou uma visita, ele foi para cima da visita. Eu ignoro ele. Ah, eu cheguei em casa, ele fez xixi no meio da sala, eu ignoro ele. Meu cachorro começou a puxar na guia no meio da rua, eu paro de andar. Ah, meu cachorro não sentou, eu só seguro o petisco e fico olhando para a cara dele. Vejam, prestem muita atenção no que eu estou falando agora. É a exata mesma coisa. Eu estou fazendo uma guerra de controle silenciosa, sem instrução e sem esclarecimento. Tá? Então vamos pegar a situação da rua, que é bem comum, e dentro do adestramento comercial isso é super proposto. Ah, você está andando com seu cachorro na rua, ele começou a puxar na guia, você para. Cara, eu acho que não tem nada que é mais repetido no mundo do adestramento do que isso, tá? Tô andando na rua, se seu cachorro puxar, é simples. Se é só você parar de andar. Ele vai entender. Versus, meu cachorro começou a puxar na rua, eu corrijo e continuo andando. Olha a diferença desses dois cenários, tá? Se eu tô andando com o cachorro na rua, ele começa a puxar na guia e eu simplesmente paro, você concorda que eu tô tendo a mesma reação com esse cachorro de uma pessoa que quer controle, mas não quer conflito? Que é o mesmo cenário do dito relacionamento abusivo que a gente conhece por aí. Versus eu chegar para ele e falar da forma como ele entende, que é mecanicamente fazer uma correção, ajustar ele, botar ele de volta no curso e continuar andando. A mesma coisa acontece, o meu cachorro avança na porta. Eu tenho uma pessoa do outro lado, tocou a campainha, meu cachorro começou a latir, eu vou deixar a pessoa esperando e vou ficar aqui parado. Eu não vou corrigir o cachorro. Eu vou entrar dentro dessa gama de estratégias para fazer o meu cachorro ceder e adivinhar sozinho. Sozinho ele tem que entender que o que ele está fazendo está errado, sem que eu dê para ele a informação contida dentro da correção. O que é a correção? É o conflito.
É o mesmo conflito. A mesma pessoa que evita dar a correção para o cachorro é a mesma pessoa que dentro de uma relação interpessoal evita o conflito. Então, a gente teve uma troca em algum momento que não foi satisfatória, eu não falo com você. Versus eu te dizer o que está acontecendo. Ó, ontem não foi legal, a gente conversou, não gostei disso. Não. Eu simplesmente não vou falar nada. Entendeu? Então, olha que engraçado, que curioso é a gente ver as coisas por essa lente. Por isso que eu tento trazer para você nas lives muitas analogias sobre comportamento humano, porque isso no comportamento humano é dito como, é descrito dentro da literatura psiquiátrica como um relacionamento abusivo. É um relacionamento que destrói a autoestima do outro indivíduo, destrói a certeza, né, a autoconfiança do outro indivíduo. Você tem o produto final de um relacionamento abusivo com uma pessoa de transtorno de personalidade, é o segundo elemento dessa equação, ter autoconfiança destruída, se tornar extremamente inseguro, depressivo, é uma pessoa que perde a vida, perde a essência, está constantemente confusa e constantemente tentando agradar alguém que nunca vai ser agradado, porque ela está buscando o tempo inteiro uma coisa que nunca vai acontecer, que é clareza de informação, que só existe quando a gente enfrenta o conflito de frente. Não gostei do que aconteceu ontem, vamos sentar, vamos conversar. Hoje é muito comum as pessoas fugirem desses conflitos. Elas não querem ter conversas, elas não querem ter diálogos, elas não querem se abrir. Porque se abrir significa mostrar vulnerabilidade no sentido de eu perco o controle agora. Agora a pessoa sabe a resposta. Agora ela não tem o que imaginar. Agora não tem mais mistério, não tem mais segredo. Essa é a mente do transtorno de personalidade patológico. E é nesse lugar que muita gente se encaixa hoje em dia, tá, gente? Então, é uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção para todos vocês que hesitam em corrigir seus cachorros. Para todos vocês que estão treinando, estão numa fase difícil com os cães de vocês e veem situações erradas acontecerem e vocês não se posicionam, vocês estão tendo a mesma conduta de um indivíduo patológico com transtorno de personalidade que não lida com o conflito, porque ele simplesmente não sabe como fazer isso. Ele não tem estrutura emocional para lidar com o conflito, ele não sabe lidar com essa situação, porque ele não quer expor vulnerabilidade. E expor vulnerabilidade na cabeça deles é perder o controle. E o controle deles está justamente na sua insegurança, na sua confusão, na sua falta de informação, na sua nebulosidade. Então, é isso que é proposto dentro do treinamento positivo para cachorro. Por que a gente acha que... Por isso que eu não gosto de usar aqui, vocês sabem que eu não gosto do termo humanização. Por quê? Porque isso dentro do universo humano é considerado abusivo. Mas dentro do universo canino é considerado humano. Aí a gente fala, a pessoa está tratando o cachorro como humano. Não, a pessoa está tratando o cachorro como uma pessoa que tem problemas patológicos, trataria um ser humano. Existe uma diferença aí, tá? Para mim, a relação humana se categoriza dentro de uma relação saudável. Uma relação saudável só existe com o desenrolar de conflitos. Não tem como existir de outra maneira. Não tem, tá? Quando eu postei o vídeo para vocês ontem, falando sobre por que a gente performa melhor sob pressão, por que a gente tem melhores resultados quando a gente é cobrado, porque cobrança nada mais é do que clareza de informação. E eu acho que qualquer indivíduo é passível de instabilidade quando ele não tem informação suficiente. Ao longo dos anos eu já fiz vários paralelos em relação a isso, principalmente em relação ao trabalho. Você é contratado por uma empresa, a empresa fala, você vai começar segunda-feira, eu ponho você na mesa, na frente do computador, eu não digo o que você tem que fazer. É a mesma coisa. Você vai ter crise de ansiedade, você não vai saber o que você vai ficar incerto, você vai querer perguntar um monte de coisa para um monte de gente, e aí? Se ninguém te diz o que você tem que fazer, você constantemente acredita que você está errado, que você não é capaz, que você não faz certo, que você é ineficaz. A sensação é de derrota para o indivíduo que está dentro de uma relação assim. É a sensação de eu nunca estou fazendo certo, eu não tenho como agradar esse indivíduo, eu não consigo, mas eu estou sempre tentando. Porque a pessoa não sai dali. E é a mesma relação que você tem com o seu cachorro. O seu cachorro está dentro da sua casa. Ele não tem como sair dali e procurar um ambiente mais saudável para viver. Ele tem que viver com você. Mas se você não dá informação para ele, como que ele vai acertar? Se você não refina na sua comunicação com o seu cachorro, como que ele vai fazer isso dar certo? Como que em algum momento essa relação vai entrar aqui, ó, no patamar de equilíbrio? A resposta é nunca.
Porque a pessoa que tem a chave desse segredo na mão está calada. Da mesma maneira que na relação abusiva, tóxica, como vocês queiram chamar, esse indivíduo do lado de cá, que é o indivíduo que é considerado um indivíduo com transtorno de personalidade, faz a mesma coisa. É um mecanismo, uma estratégia de controle antiga, isso não é novo. E todos eles operam dessa maneira. Quantos de vocês já estiveram em relacionamentos assim? Quantos de vocês já tiveram problemas assim com amigos, com familiares, com esposas, maridos, filhos, enfim? Quantas pessoas vão privar você de esclarecimento? A gente teve um desentendimento e a pessoa simplesmente não te diz nada. E você fica constantemente tentando adivinhar o que é que isso acontece. Quem já passou por isso sabe o quanto isso faz mal, o quanto isso te destrói, o quanto isso deixa você ansioso, você perde sono, você perde a fome, muitas pessoas têm respostas físicas em relação a isso. Muitas pessoas ficam doentes mesmo porque elas não conseguem lidar com esse grau de escuridão. Mas é isso que está sendo proposto constantemente quando a gente fala de só usar reforço, só remover recompensa. Então, para todo mundo que acha que é cruel corrigir um cachorro no colar eletrônico, para todo mundo que acha que é cruel um cachorro sair de prong e dar uma correção mais firme na prong, pensem nisso. Não existe nada mais cruel do que deixar um indivíduo sem resposta. Não existe nada mais cruel do que você deixar um indivíduo no escuro. Nunca sabendo o que aconteceu, nunca tendo uma possibilidade, um horizonte para resolver as coisas, nunca tendo as suas necessidades acomodadas e nunca tendo um esclarecimento real dentro dessa relação. Ele está sempre, constantemente procurando essa resposta. Por que será que existem tantos cães ansiosos por aí? Por que tem tanta gente que sofre com cães com ansiedade de separação, por exemplo? É considerado ansiedade de separação, mas eu já fiz vídeo sobre isso falando que antes da gente falar de ansiedade de separação, você tem que falar de ansiedade sozinho. A ansiedade por si só é incerteza, inabilidade de enxergar uma resposta, inabilidade de chegar na solução. E muitos cães vivem a vida inteira assim. São aqueles cachorros que você chega na casa da pessoa e o cachorro está constantemente assim. O cachorro não consegue parar, ele não consegue ficar sentado, ele não consegue deitar 1 minuto. Porque a vida dele é uma constante escuridão. Quem deveria mostrar a luz para ele, nunca mostra. Na justificativa de tadinho, eu não quero machucar ele. Será? Será então agora que o colar eletrônico é tão ruim assim? Será que uma correção no 100 no colar eletrônico é tão ruim assim? Será que uma correção firme na prong é tão ruim assim? Será que um trabalho bom de restrição e manter o cachorro dentro de uma caixa de transporte quando você sai para comer pizza com seu marido é tão ruim assim? O que é pior? Então, talvez se existir uma maneira de vocês entenderem de fato o que eu quero dizer, que seja essa. Vejam esse paralelo. É exatamente a mesma coisa. A diferença é que a gente está colocando a premissa de comportamento abusivo e destrutivo dentro do comportamento dos cães com um rótulo de treinamento positivo. É só o rótulo que está mudando, tá? O resto é tudo igual. É o famoso não é com você, é com o cachorro. Então agora eu consigo traduzir essa sensação de uma maneira completamente diferente e consigo colocar para o cachorro uma coisa que é totalmente inversa ao que eu sinto. Por isso que é tão incorreto a gente usar a terminologia de humanização nessa hora. Não tem nada de humano nisso. Tem só crueldade por trás disso. Só. Todas as vezes que eu estive na presença de cães que não têm direção, eu vejo essa mesma coisa. Quantas casas de pessoas eu fui e vi cachorros constantemente andando de um lado para o outro, correndo para a porta, voltando para a sala, latindo para uma coisa, latindo para outra. E as pessoas estão completamente alheias ao que está acontecendo. Se é consciente ou não, não importa. É isso que está sendo feito com esses cães. A quantidade de cachorros hoje em dia que vivem em situações desse tipo é catastrófica. É absurdo. E a quantidade de pessoas que vivem nessa situação em relações interpessoais também. Só que o rótulo para pessoas é de crueldade, o rótulo para cachorro é de humanidade. Pensem nisso. Eu espero que tenha ficado claro o que eu falei para vocês aqui hoje, tá? É muito séria essa reflexão e é uma reflexão que vai fazer vocês começarem a enxergar a correção de uma maneira completamente diferente. Uma vez que vocês cheguem nesse lugar, vocês vão ver o quão necessárias são as correções para os cachorros, junto com o processo de domesticação e educação, que todo indivíduo precisa passar, tá? Não é só para cachorro. Quando a gente nasce, a gente cresce, a nossa infância, a nossa adolescência é regada de situações assim. Ou deveria ser, tá?
Você está constantemente sendo regulado, educado, instruído e corrigido pelos seus pais, pelos seus professores, pelos seus avós, pelas pessoas que te criam e te querem bem. É isso que uma pessoa que te quer bem faz. A pessoa que não te dá informação, te conhece, te priva de tudo que você gosta, ela nada mais é do que um patológico cruel. Dentro da literatura, considerado um psicopata. Tá? Isso da literatura de psiquiatria é a categorização de um psicopata. Que isso fique claro para vocês, tá? Então existe aí um paralelo de psicopatia com a proposta do adestramento comercial de apenas remover recompensa. É sério o que eu tô falando, tá? E eu faço questão de falar isso aqui numa live abertamente para todos vocês, porque eu quero que vocês estudem sobre isso. Se avaliem e vejam o que existe por trás da hesitação de vocês. De não só treinar o cachorro, de fazer os seus circuitos todos os dias com seus cachorros, de repassar o que os seus cachorros já sabem todos os dias e limpando a resposta deles com correção. Isso é o relacionamento saudável. É pela falta disso que tem um monte de gente em consultório de terapia hoje em dia, sendo tratados. Porque essas pessoas não tiveram isso dos seus parceiros, dos seus familiares, das pessoas que trabalhavam com elas e assim vai. Tem pessoas tomando medicamento, depressivas, em todo tipo de quadro que você pode imaginar, porque não receberam isso na vida delas e não recebem até hoje. Então, todo mundo pode dizer que eu sou dura demais, que eu sou firme demais. Não, eu sou justa. E eu quero que seja justo o treinamento dos cães. Eu quero que seja justo e claro. A pior coisa que pode acontecer dentro de um treinamento de um cachorro é falta de clareza de informação. Da mesma forma que a pior coisa que pode acontecer no relacionamento entre duas pessoas é falta de clareza de informação. Não existe clareza sem correção, tá? Tomara que tenha sido uma boa reflexão para vocês. Quem gostar dessa live, compartilha. Se vocês conseguirem, porque eu nunca consigo. E deixa aqui nos comentários as opiniões de vocês, tá bom? Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.